E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tudo tranquilo, gente? Eu nem sei se eu tô no... Eu tô no Clínica Médica, agora me deu até dúvida se eu tô no Clínica Médica mesmo. Eu tô no grupo, eu tô no Clínica Médica, gente? Enfim, eu acho que eu tô assim. Deixa eu fechar aqui para que tá dando... Tudo bem, gente? Vamos falar um pouquinho sobre reação transfusional. Deixa eu só centralizar isso aqui para ficar bonitinho aí pra gente. O pessoal tá entrando já, né? Vamos falar de reação transfusional, né? Como é que tá essa quarentena aí de vocês, né? A minha, como eu estava dizendo antes, eu tô com a impressão de que eu tô com menos tempo agora do que quando eu estava dando um monte de aula presencial, mas tudo bem. Parece que não dá tempo de fazer nada. Pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho sobre reações transfusionais, né? E para isso eu preciso fazer uma introdução. O pessoal está entrando. Vou só esperar vou dar mais um tempinho para o pessoal entrar para não perder nada da live, tá? Vocês assistiram a última live de retirada de dúvidas? A gente conseguiu tirar bastante dúvidas, né? Tinha algumas dúvidas em relação a hemocomponente, né? Só o pessoal deixar o pessoal entrar mais um pouquinho. Opa! Olha eu aí! E aí, pessoal, tô com saudade das aulas presenciais. Então algumas informações aqui, aproveitando para passar algumas informações enquanto o pessoal vai entrando, tá? Primeira informação, material vai estar disponível daqui a pouco que eu digo, acho que amanhã, tá? Todo o material utilizado nas lives, todos os slides utilizados nas lives, tá? Eu fiz um Telegram, né? Ainda não fiz o grupo, né? Calma que as coisas são aos poucos. Aproveitar, acho que não está aí, mas até agradecer a Tenente Schultz que me ajudou ali no Telegram, não está aí, tá? E a gente vai utilizar um pouco também o Telegram para passar esses materiais. Eu posso até passar o material antecipadamente para vocês assistirem a live com o material, se quiserem, né? Assistir a live de um lugar, de um computador, e ver o material de celular ou vice-versa, tá? Então, vão estar disponíveis. E aí, gente, no dia 22 de março que passou, a gente tinha um projeto de farmacologia. Não sei se vocês que estão aí, provavelmente alguém que estava que fez a inscrição desse projeto deve estar aqui online, tá? A gente teve esse projeto de farmacologia. Na verdade, esse foi um projeto muito procurado, muito procurado. A gente ia falar de fármacos em geral, vocês estão pedindo muito essa questão de fármaco, então seria um projeto de questões de fármaco, tá? E aí, o que eu estou pensando em fazer? Né? Como eu estou pensando já em a gente fazer uns cursos e projetos online, né? Mais seguro, economiza dinheiro de passagem, de lanche. Então, provavelmente, esse projeto do dia 22, que foi cancelado pelo corona, porque a gente não pode ficar aglomerado, a gente vai fazer esse projeto online. A gente está estudando algumas plataformas, eu e a Bia, a gente está estudando algumas plataformas, Zoom, né, Meet, então a gente está estudando algumas plataformas que seriam plataformas interessantes da gente estar fazendo esse projeto, né? Então esse projeto ele vai ser, eu vou estar utilizando uma televisão, vai ter os slides, eu vou fazer um grupo no Telegram só dos alunos desse projeto, eu vou estar mandando o material para esses alunos, né? Talvez um dia antes do projeto, para ter tempo de fazer, para ter tempo de anotar dúvida, e aí a gente entra, né, num ao vivo
né? Aí vai ter provavelmente deve gerar uma senha, né? E um link, né? Para você conseguir ter acesso à sala de aula, né? E aí os slides vão estar, as questões vão estar em slide, né? De uma televisão, eu vou estar em pé, provavelmente, né? Vai estar em slide, e aí a gente vai conseguir fazer esse projeto online e a gente vai testar para ver se ficou bom, tudo bem? Se esse projeto vai ter ficado bom assim, se a gente pode fazer os outros projetos dessa forma, né? E aí a gente consegue não ficar parado e não ficar um projeto que muita gente já até pagou, que já até custeou o projeto, e a gente não tem sala porque não pode se reunir, então a gente pode fazer dessa forma, mas isso a gente vai ainda testar o programa, a gente vai ver qual será a melhor forma, né? E se isso acontecer, se isso der certo, a gente vai conseguir abrir mais vagas, né? Porque aí não vai ter o limite de vagas, porque na sala presencial a gente tinha um limite de 90, de 100 pessoas, eu acho, né? Então a gente tinha esse limite pela questão do espaço físico, e aí a gente fazendo isso ao vivo, né? Não é um ao vivo aberto, não será um ao vivo aberto, então calma para quem pagou, né? Então, eu paguei o projeto, vai ser um ao vivo aberto? Não será um ao vivo aberto, será nesse programa, e vai ter que ter um login e uma senha para poder entrar nessa sala de aula, né? Então, a gente está estudando essa forma e essa possibilidade, e a gente consegue fazer esse projeto, a gente dá andamento aos nossos estudos, que ficou meio parado aí por causa do corona, e as livezinhas que, igual eu estou fazendo, está aberto aí para todo mundo poder ver, poder estudar, tá bom? Então, gente, hoje, qual é o assunto de hoje? O assunto inclusive foi vocês que escolheram o assunto, né, que foi a questão das reações transfusionais, são muitas, então a gente vai separar. Ale, também te amo, um beijo, meu amor, fica com Deus aí, se tiver de plantão, tome o cuidado, né, que o corona tá comendo solto aí, né, que Deus nos ajude, ainda vai vir um pico aí da doença, eu sei, a gente vai ficar ainda provavelmente mais algum tempo em casa, e quem não pode ficar em casa tem que trabalhar, que é o meu caso também, e para os profissionais, né, que estão direto de cara aí com corona, a minha amiga Alessandra aí é um deles, né, uma delas, né, então eu também te amo, tá? Obrigado por estar aí com a gente, obrigado por estar sempre acompanhando as nossas lives. Então, voltando, vamos começar o nosso assunto? Vou virar a câmera, tá escrito aí, ó, reações transfusionais. Pessoal, então para a gente falar de reações transfusionais, né, eu vou voltar aqui, porque eu não tinha falado, eu vou ter que fazer uma introduçãozinha, tá? Então, gente, existe como forma de tratamento pacientes se beneficiarem por receber componentes sanguíneos, tá? Concentrado de hemácia, concentrado de plaquetas, plasma, crioprecipitado. E aí, gente, infelizmente, esse tratamento não é a mesma coisa que pegar um sorinho fisiológico e introduzir no paciente, tá? Esse tratamento não é a mesma coisa que você pegar ali uma medicação X e colocar no paciente. Ele tem riscos, esse tratamento tem risco, e são riscos que são iminentes, que eles podem acontecer. Uns com mais chance de acontecer, outros com menos chance. Por isso que não é ideal a prescrição de hemocomponentes, de transfusão sanguínea a torto e a direito, porque tem um risco, e aí são vários riscos, mas também muito benefício. E a ideia quando a gente fala de um tratamento é quando esse benefício ele supera o risco, né? Então, hoje a gente vai falar das reações possíveis, né? Algumas reações possíveis de acontecer para pacientes que recebem ou que receberam em algum momento da sua vida um componente sangue ou componente do sangue, tá? Primeira coisa, essas reações, elas têm duas divisões, né? Imediata, então eu tenho as reações transfusionais, anota aí, eu tenho as reações transfusionais imediatas e as reações transfusionais tardias, tá? O que são as reações transfusionais imediatas?
são aquelas que ocorrem dentro das 24 horas que ocorreu a transfusão. Então, se o paciente apresenta algum sintoma, se ele tem alguma anormalidade dentro dessas 24 horas, a gente vai considerar aquela reação uma reação imediata, porque ocorreu dentro das 24 horas. Outra situação é o seguinte: essas reações elas podem acontecer, podem ser consideradas reações que acontecem depois de 24 horas. Então o cara recebeu sangue, ação que tem relação com a transfusão de sangue. Se passou de 24 horas, essa reação transfusional ela vai ser considerada uma reação tardia. Então tem essas duas classificações, imediatas e tardias. Imediatas dentro das 24 horas, tardia após as 24 horas. Também teremos uma outra classificação. Essas reações, elas podem ser imunológicas. Então o problema ali que ocorreu foi um problema, uma reação imunológica, que a gente vai chamar de reação imune. Ou essa reação, ela pode ser não imune. Então, só para a gente fechar. Então, eu tenho as reações imediatas e tardias, e eu tenho as reações imunes e não imunes. Hoje, a gente vai tentar falar do maior número de reações imediatas imunológicas. Então, vamos falar das reações que ocorrem dentro das 24 horas e que têm relação com uma reação imunológica, tá? Então, isso a gente vai dar ênfase em outra live ou em outras lives. A gente pode falar de outras reações, tá? Vou virar a câmera aqui só para a gente ter uma ideia. Então, olha só, gente. Vamos falar das reações imediatas, ou seja, que ocorre dentro das 24 horas, e as reações imunes. Hoje não falaremos das não imunes. Vamos deixar para outra ocasião. Então, quais são essas reações, né? O que vincula essa reação? Antes de eu falar dessas reações propriamente ditas, né, o que são elas, eu vou fazer o seguinte. Para o Ministério da Saúde, reação transfusional é qualquer acontecimento, qualquer relato do paciente, qualquer acontecimento que tenha relação com a transfusão. Dor abdominal. Se ele sente dor abdominal após a transfusão, se vê que tem relação, é considerado uma reação transfusional. Tá? Dispneia, né? Se ele tem hemólise, né? Se ele relata, ou se ele tem algum problema, algum sintoma, tremor, febre, após essa reação, a gente vai considerar, né, que isso seja uma reação transfusional. Agora, gente, tá travando? Agora que eu vi aqui. Tá travando? Como é que tá aí, gente, pra gente continuar? Travou, voltou. E aí? Travando aqui também? E aí, gente, aqui tá, a minha internet tá ótima. Oi, quem tá me chamando? Tá tudo travando? É isso mesmo? Aí eu não sei se depois se eu deixo na live ela fica normal ou se fica travada. Aí eu não sei dizer. Muito. Tá travando muito? Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Ai, não sei. Melhorou? Voltou? Então, olha só, gente. A gente perdeu já um tempão falando dessa questão porque travou aí a live, tá? Então, provavelmente não vai dar. Também eu tenho outra aula online para fazer, então não vai dar para eu fechar. Com certeza não vai dar para eu fechar as reações
todas as reações imunológicas, tá? Então, só para quem perdeu aí, eu disse o seguinte, que hoje a gente vai falar das reações imediatas imunológicas, tá? São várias as reações imediatas imunológicas, mas podemos considerar a reação transfusional, qualquer acontecimento, qualquer manifestação que aconteça durante ou após a transfusão que tenha relação com a transfusão. Então isso a gente considera a reação transfusional, tá? Quais são as reações imediatas imunes? Ou seja, quais são as reações que acontecem dentro de 24 horas e têm relação imunológica? A gente vai ter a reação febril não hemolítica, a reação hemolítica aguda, imune, porque eu tenho uma não imune, a reação hemolítica aguda imune, reações alérgicas e o trale. Então a gente vai falar, provavelmente hoje, dessas duas, vou dar destaque, em outra live a gente fala dessas outras duas aqui, tá bom? Então, quais são as reações que acontecem dentro de 24 horas e são consideradas reações imunológicas, né? Ou seja, problemas, sintomas, sinais, problemas que acontecem durante ou após a transfusão, que tem a relação imunológica e que aconteça dentro das 24 horas. Reação febril não hemolítica, reação hemolítica aguda imune, reação alérgica e o trale, que seria uma lesão pulmonar, né, um problema pulmonar relacionado com a transfusão, tá? Então, olha só, gente, eu vou começar falando sobre a reação febril não hemolítica. Primeiro, eu quero que vocês, quem está acompanhando a live comigo, já escreva aí no papel. Reação febril não hemolítica, para a gente colocar palavras-chave, para a gente ler aquilo ali e já falar, pô, isso aí é uma reação, tá querendo, é a reação febril não hemolítica. Pessoal, olha só. Reação febril não hemolítica, como a gente já falou, é uma reação imediata, imunológica. O que seria essa reação febril não hemolítica, gente? O que a gente está falando? A gente está falando de um paciente, de um receptor, de um indivíduo que está recebendo uma bolsa de sangue de um doador. Então, alguém doou aquele sangue, retirou o concentrado de hemácia e aí foi dado àquele paciente. Então, a primeira observação que eu coloco para vocês, que às vezes é muita dúvida, todas as reações, elas acontecem quando o sangue não é compatível, negativo. Então, as reações não têm ligação direta por ser sangue não compatível. Ou seja, elas não só vão ocorrer se o sangue não for compatível. Ah, Bauer, então você está me dizendo que existem reações que acontecem mesmo com o sangue sendo compatível? Sim. E essa reação que a gente está falando, só para a gente lembrar o nome, reação febril não hemolítica, é um grande exemplo dessa reação. A reação febril não hemolítica, ela não tem relação com incompatibilidade sanguínea. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que se atentar para essa reação. Então é uma reação que ocorre mesmo com o sangue sendo compatível. É uma reação que pode ocorrer mesmo com o sangue sendo compatível. Exemplo, paciente A positivo doando sangue para um paciente A positivo. Pode acontecer reação febril não hemolítica? Pode. E aí vem o ponto importante, né? O que é essa reação? Lembra que eu falei que essa reação ela é uma reação imune? Se ela é uma reação imune, ela terá características imunológicas. Gente, quando aquele doador ele doa o sangue, ele está doando o sangue dele total, a não ser que seja por aférese, mas ele está doando o sangue dele total. Depois a gente pega aquela bolsa de sangue total e fraciona. Fraciona aquela bolsa. Dá um exemplo, concentrado de hemácia. Aquele concentrado de hemácia daquele paciente pode ter células de defesa do doador. Pode ter leucócitos. Leucócitos são células de defesa. Então, quando eu dou o meu sangue, está indo leucócito junto. E aí, leucócito é célula de defesa. E eu já falei em outras lives, a grosso modo, de como que essa célula de defesa, ela funciona.
Vocês lembram como é que ela funciona? A célula de defesa, ela vai querer combater tudo que ela não considera próprio. Tudo que ela não reconhece como dela. E aí, gente, quando esse receptor, quando esse indivíduo recebe sangue com presença de leucócito, o leucócito da bolsa doada, o leucócito do doador, ele pode não reconhecer algumas enzimas, algumas proteínas presentes nesse novo corpo. E ele vai querer combater. E isso é uma reação imunológica. O leucócito do doador não reconhecendo algumas estruturas, algumas substâncias desse novo receptor. E ele vai querer combater. Então, o que é a reação febril não hemolítica? A reação febril não hemolítica é justamente o leucócito do doador, o leucócito presente na bolsa de sangue, que quando chega no novo ambiente, ele não pode reconhecer algumas enzimas. E aí ele vai fazer, né, antígeno, anticorpo, ele vai fazer uma reação imunológica. E aí o que acontece com esse paciente? Esse paciente ele fica febril. Por isso que o nome da reação é uma reação febril. Só que essa reação não é suficiente, essa reação imunológica não é suficiente para fazer hemólise, para fazer lise da hemácia. Então não é uma reação hemolítica. Por isso que o nome vem aqui. Eu vou virar aqui para de novo a gente ver. Reação febril não hemolítica. Então é uma reação que causa febre? Causa. Mas causa hemólise? Não. E aí só para a gente voltar, o que faz, o que gera essa reação? Essa reação ocorre pela presença de leucócitos do doador na bolsa de sangue. E quando esse sangue entra no receptor, esses leucócitos do doador podem não reconhecer algumas enzimas expressadas aí nas células desse receptor. E aí ele vai querer aglutinar, vai querer fazer antígeno anticorpo. E aí vai gerar uma reação imunológica. Então, primeiro bizu que eu dou, reação febril não hemolítica, ela acontece com o sangue compatível. Com o sangue compatível. Então a reação febril não hemolítica ocorre com o sangue compatível. Quando o sangue não é compatível, outra reação vai acontecer e a gente vai falar mais à frente. Então essa é uma dúvida muito importante que vocês têm demais, de achar que toda a reação ocorreu porque o sangue não é compatível. E aí bota a febril não hemolítica e acha que é uma reação porque aconteceu com o sangue não compatível. Tá? Então, primeiro, sangue não compatível. É reação imunológica? É. Esse é outro ponto. É reação imunológica? É. Reação de quem? Do leucócito do receptor ou do leucócito do doador? Do leucócito do doador, presente na bolsa de sangue. Então essa reação imunológica, fala aí, Nissão, fala aí, meu irmão, beijo. Essa reação imunológica, ela é uma reação que acontece pelos leucócitos do doador, não é do receptor. Beleza? Essa reação acontece ou pode acontecer com o sangue sendo compatível. Esse é outro ponto, chave. Espero que vocês estejam anotando. Outro ponto interessante para a gente falar. É uma das reações mais comuns de acontecerem, tá? De estar acontecendo nos pacientes que recebem transfusão. Não tem risco de morte, tá? Não tem risco de morte. Então o paciente não corre risco de morrer, não tem risco de perder a sua vida por essa reação, né? Então esse é um ponto importante. Porém, ela faz febre. E a febre faz tremor. E a febre dá indisposição. Então, é um problema, é um acontecimento que ocorreu após a transfusão. Né? Normalmente 2 horas
depois da transfusão, o paciente apresenta febre, tremor, calafrio, indisposição. Isso está muito vinculado à reação febril não hemolítica. Tá? Pontos importantes. Ocorre mesmo com o sangue sendo compatível. Beleza? Não tem risco de morte ou não tem risco de perder a vida. Normalmente ocorre 2 horas após a transfusão, cursando com febre, tremor e calafrio. E para fechar o pacote, é uma reação imunológica que ocorre pelo leucócito, a ação do leucócito do doador no receptor. Tá bom? Pode gerar choque. Não tem relação com choque séptico. A reação transfusional que pode gerar o choque séptico é por contaminação bacteriana, que é um outro tipo de reação, não é imune, né? É uma reação não imune, e a gente deve falar isso em uma outra live, tá? Então não tem como gerar choque séptico, porque não tem relação com bactéria, não está sendo ocorrido por disseminação ou por contaminação bacteriana. É somente porque o paciente está recebendo uma bolsa, e essa bolsa tem leucócito, e o leucócito do doador pode não reconhecer estruturas, né, enzimas, proteínas desse novo ambiente, desse receptor, e aí a gente vai ter uma reação imunológica, tá? Os cuidados. Gente, os cuidados eu vou falar também, vou falar dos cuidados globais, porque aí a gente precisa ter entendimento das outras, para a gente falar dos cuidados globais, que aí quando a gente tiver o entendimento dessas todas, a gente fala sobre os cuidados, tá? Mas a princípio, já para não ficar sem resposta, se você tem certeza que essa reação é uma reação febril não hemolítica, a gente vai tratar essa reação com antitérmico. O antitérmico é uma medicação que tira a febre. Tá? E depois a gente pode fazer um procedimento especial chamado desleucocitação para que o paciente não venha a ter futuramente, novamente, essa reação nas futuras transfusões. Mas a princípio é o seguinte, se essa reação normalmente acontece 2 horas após, mas caso essa reação aconteça durante a transfusão, gente, qualquer coisa, qualquer relato do paciente de febre, de tremor, de dor durante a transfusão, a gente vai parar imediatamente a transfusão para a gente fazer uma avaliação, mas isso é assunto de uma outra live, senão não vai dar tempo da gente falar das outras transfusões, tá bom? E cadê? Agora eu tô melhorando, eu tô conseguindo ler o que vocês estão... Se ocorrer durante a transmissão, deve parar... se ocorrer durante a transfusão, como eu disse, qualquer relato do paciente, tremor, febre, dor torácica, dor abdominal, qualquer relato do paciente durante a transfusão, paramos imediatamente a transfusão, para a gente avaliar, para saber qual é a reação desse paciente. Mas lembrando que essa reação, em especial, normalmente, ela acontece 2 horas após a transfusão. Tudo bem? Mas caso aconteça durante a transfusão, para imediatamente, porque eu não vou ter como adivinhar que reação é essa. E se for reação hemolítica, que é a reação grave, que tem risco de morte? Então eu tenho que avaliar o paciente primeiro. Então eu paro imediatamente a transfusão. Tudo bem? Para a gente avaliar qual seria o tipo. Mas, a princípio, como ocorre 2 horas após, paciente, 2 horas após a transfusão, apresentou febre, calafrios, vamos avaliar? Vamos, porque pode ser outras reações que são reações graves. Não, é reação febril não hemolítica. Beleza, antitérmico, segue o fluxo, e aí se esse paciente, ele pode, se futuramente ele receber sangue, esse sangue ele pode ser desleucocitado. O que é isso? Retirar os leucócitos presentes naquela bolsa, já que essa reação febril não hemolítica ocorre pelo leucócito do doador no receptor, se eu consigo retirar esse leucócito, esse paciente recebe sangue sem o leucócito. Tá? Então ele vai ser beneficiado, né, com esse procedimento especial chamado desleucocitação.
Mas, a princípio, para a gente fechar, a reação febril não hemolítica pode ocorrer, ela ocorre com sangue compatível, que é uma dúvida, né? Os sintomas, eles ocorrem 2 horas após, normalmente, isso não é regra, mas normalmente 2 horas após, febre, tremor, calafrio, indisposição. Beleza? Ocorre pelos leucócitos do doador no receptor. Tem risco de vida? Essa reação traz risco do paciente perder a vida? É grave? Não. Pode gerar sepse? Não. Tá? Então não é a mais comum, é a reação mais comum. Tudo bem? Então essas são as palavras-chave da reação febril que é interessante a gente saber, tá? Vou virar aqui para a gente falar sobre a reação hemolítica aguda imune, tá? Gente, a reação hemolítica aguda imune vai ser uma das reações mais graves que pode acontecer na questão desse paciente que está fazendo tratamento ou terapia transfusional. Essa reação, eu vou botar algumas palavras-chave em relação a isso, tá? Primeira palavra-chave da reação hemolítica aguda, primeira palavra-chave, essa aqui, tá? Ela ocorre porque o sangue não é compatível. Então, para o paciente apresentar a reação hemolítica aguda, necessariamente precisa ter a infusão de sangue não compatível no paciente, tá? E aí, algumas questões têm que ser levantadas, né? Primeira questão é o seguinte: como que ocorreu a transfusão, como que colocou um sangue não compatível num paciente? Porque aí alguns pontos têm que ser avaliados para a gente poder entender alguns procedimentos mais à frente, né? Por exemplo, uma das causas da gente transfundir um sangue não compatível é erro do profissional que está instalando o hemocomponente naquele paciente. E ele pega o hemocomponente, ele troca o hemocomponente. Então, normalmente isso acontece quando a gente está num centro de hemoterapia que tem mais de um paciente para receber bolsa de sangue, tem mais de um paciente para receber, né, o hemocomponente. E aí chega lá João e chega lá pro Tiago. Só que João é A, Tiago é O. Aí chega um sangue O pro Tiago e chega um sangue A pro João. E aí na questão do dia a dia, o profissional de saúde que vai instalar troca. Coloca o sangue A lá no Tiago, que é O. E aí vai dar reação hemolítica. Tá? Porque eu estou colocando o sangue A em um paciente O. Ele vai ter reação hemolítica. Tá, gente? E aí, gente, o que eu queria destacar nisso é o seguinte. A reação hemolítica, normalmente, os sintomas são imediatos. Começa a introduzir o sangue não compatível, o paciente reclama. E o que ele apresenta? Quais são as características? Dor no local da infusão, dispneia, dor abdominal, vômito, ansiedade, sensação de morte, febre, tremor. Então são várias manifestações, e são manifestações que ocorrem logo após a infusão, né? Logo após a infusão do hemocomponente. Na maioria das vezes. E aí a gente tem que pensar em algumas possibilidades. Uma possibilidade é do paciente acordado. Uma possibilidade é de um paciente que não está em coma, de um paciente que fala. E aí qualquer alteração que ocorra com ele, dor, dispneia, queimação no local da infusão,
ele vai relatar. Ó, não estou bem, estou com dificuldade respiratória, estou com dor abdominal, estou com náusea. E aí, gente, quando o paciente relata qualquer alteração, qualquer sintoma, é de praxe. Vamos parar imediatamente de transfundir aquele sangue. Porque pode ter tido uma troca. Então, a possibilidade da gente transfundir um sangue não compatível é a troca da bolsa, mas existe uma outra possibilidade, que seria uma possibilidade ainda mais difícil da gente detectar. Porque vocês concordam comigo que se o paciente relata, pô, eu tô com fé, eu tô com tremor, tô com dispneia, tô com dor abdominal, parei imediatamente a infusão, gente, logo após eu vou ter que ver se aquela bolsa é a bolsa que está fazendo relação com aquele paciente. Paciente X, sangue X, bolsa é para esse paciente. Isso vai ser uma dos primeiros cuidados que a gente vai fazer. Saber se aquela bolsa é para aquele paciente. Porque se você descobre, aquela bolsa é para o outro, aquele sangue não serve para aquele paciente. Já fechamos o diagnóstico, o pacote de reação hemolítica. Foi uma troca. Só que, gente, existe uma outra questão, que é lá no laboratório. Como assim uma outra questão lá no laboratório? Quando a gente doa o sangue, fui lá doar o sangue, doei meu sangue. Esse sangue ele fica de quarentena, aproveitando aí a quarentena, né? Ele fica de quarentena. O que seria isso? Esse sangue ele vai ficar no local, antes dele ir para a geladeira, antes dele estar pronto para uso, ele vai ser testado para as doenças que são transmitidas através do sangue, e a gente vai fazer a tipagem sanguínea. Então eu vou saber se aquele sangue é A, é B, é AB, é O. Então ele vai ter que ser, eu preciso testar para qual grupo sanguíneo aquele sangue faz parte. E outra coisa, aquele sangue vai ser testado HIV, hepatite B e várias outras doenças que a gente faz o teste, depois a gente pode falar delas. Só depois que dá negativo para essas doenças e depois que a gente sabe qual é o tipo sanguíneo, aquele sangue sai da quarentena e vai ser para uso. Só que aí, quando a gente testa aquele sangue é A ou aquele sangue é B, a gente vai colar um rótulo. Aquele sangue vai ser rotulado. Sangue na data tal, sangue A positivo, sangue B positivo. E aí, pode acontecer o erro de rotulagem. Como assim o erro de rotulagem, Bauer? Testar o sangue, ver que aquele sangue é A positivo, e aí pega um rótulo de sangue B e cola naquela bolsa. O cara do laboratório errou e botou um rótulo errado naquele paciente, naquela bolsa de sangue. E aí, foi lá o rótulo de B, só que o sangue é A. E aí ele vai para a geladeira lá B. Aí a emergência, por exemplo, centro cirúrgico, preciso de um sangue B. O cara vai lá na prateleira e pega o sangue B, porque está no rótulo sangue B. Só que na verdade aquele sangue é o que, gente? A. E aí o cara lá da linha de frente pega uma bolsa B, vê que o paciente é B, faz todo o protocolo, todo o procedimento, nome, data de nascimento, tipo sanguíneo, faz todo o protocolo e começa a infundir um sangue não compatível porque teve erro de rotulagem. E aí o cara começa tremor, dispneia, febre, dor no local da infusão. Você para imediatamente, compara, tá tudo certo. O nome tá certo, a bolsa tá certa. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que foi erro de rotulagem. Então só ver que tá certo, eu paro por aí? Eu não paro por aí, porque pode ser erro de rotulagem. O paciente está apresentando sintomas sugestivos de reação hemolítica, porque foram sintomas que ocorreram dentro de 15 minutos, de 10 minutos ou logo após a infusão. E aí eu não quero entrar no detalhe do que fazer, porque isso pode ser assunto de uma próxima live nossa. A princípio, só para a gente entender, as reações hemolíticas, sangue não compatível. Como que a gente introduz um sangue não compatível no paciente? Troca de paciente de bolsa ou erro de rotulagem no laboratório.
E aí essa reação, o que o paciente apresenta? Ele vai apresentar hemólise. O que é hemólise? Lise, quebra das hemácias. Ele vai apresentar dispneia, pode apresentar dispneia, febre, dor no local da infusão, ansiedade, sensação de morte. O paciente reclama. A maioria dos pacientes reclamam. Tá? E aí, gente, é uma reação imunológica. Como assim uma reação imunológica? Lembra que eu falei que a reação febril, a gente falou anteriormente da reação febril? Reação febril é o leucócito, a célula de defesa do doador, não reconhecendo o receptor. A reação hemolítica aguda será o leucócito, será a célula de defesa do receptor, não reconhecendo aquele eritrócito que não é compatível com ele. Deu para entender? Eu sou B. Introduzir um sangue A. O meu sistema imunológico fala assim, quem é você? Eu não te reconheço. E vai querer atacar esse eritrócito que expressa a característica do grupo A. Essa é a diferença. Então, quando o sistema imunológico do receptor combate um sangue não compatível, estamos falando de uma reação hemolítica imune. Tá? Essa reação ela é muito grave, gente. Risco eminente de morte do paciente. Ela faz lise, ela faz quebra das hemácias, e aí o interessante dessa reação, uma grande característica dessa reação, é que dentro das hemácias, para quem não sabe, dentro das hemácias a gente tem hemoglobina, que é uma proteína que transporta oxigênio, que transporta gases. A gente comentou na aula de concentrado de hemácia sobre isso, a gente tinha comentado. E aí, gente, quando essa hemácia ela se lisa, a hemoglobina que estava dentro da hemácia, ela fica livre. Começa a ter aumento de hemoglobina livre. E aí essa hemoglobina, ela passa para o túbulo renal e fica presente na urina. Hemoglobina dentro da hemácia. Reação hemolítica quebra a hemácia. A hemoglobina que estava dentro da hemácia fica livre. E aí ela passa pelo túbulo, e aí o paciente urina, e a urina dele vem com hemoglobina. A gente vai chamar isso de hemoglobinúria. Hemoglobinúria seria a presença de hemoglobina na urina. Para ter hemoglobina na urina, eu preciso dessa hemoglobina livre. E para ela estar livre, eu preciso que ocorra hemólise. Então, uma grande característica da reação hemolítica é sintomas que normalmente acontecem logo após a infusão do sangue. 10, 15 minutos. E o paciente são sintomas mais agudos. Se o paciente for um paciente acordado, se ele fala, ele vai reclamar. Na maioria das vezes. Ele vai falar, estou com dispneia, está acontecendo alguma coisa. Tremor, dor no local da infusão, ele vai reclamar. Vamos interromper a infusão. E aí, se for uma reação hemolítica, vai ter hemólise, por isso que é uma reação hemolítica. A hemoglobina ela fica livre e ela fica presente na urina. E aí eu preciso avaliar a urina desse paciente, que é um dado a mais. Esse paciente com hemoglobinúria, que seria com a urina com hemoglobina. Isso é um indicativo de hemólise. Isso é um indicativo de hemólise, tá? Vamos lá, só para eu rapidinho responder as perguntas. Hemoglobina é uma proteína? Sim. Eu não entendo. Militar da Aeronáutica botou qual processo especial para fazer para infusão de bolsa não compatível? Gente, não tem nenhum procedimento especial, para podermos infundir sangue não compatível. Não existe.
não tem como a gente transfundir sangue não compatível no paciente. Procedimento especial para isso é treinar a equipe do laboratório, treinar a equipe da enfermagem, porque se você coloca um sangue B em um paciente A, não tem procedimento especial para que ele não tenha essa reação imunológica. Diferentemente, lá da reação febril não hemolítica, lembra da reação febril não hemolítica? Porque a gente tem que entender realmente como isso acontece. Quando a gente entende realmente como isso acontece, fica mais fácil da gente entender esses procedimentos especiais. Por exemplo, lembra que eu falei que a reação febril não hemolítica, ela ocorre pelo leucócito do doador dentro do receptor. Febril não hemolítica. Tem um procedimento especial chamado desleucocitação. Eu pego a bolsa de sangue e retiro os leucócitos do doador que estão ali. Aquele sangue entra no paciente sem leucócito. Logo, ele não vai apresentar essa reação febril não hemolítica. Agora, gente, pegar uma bolsa de sangue B e introduzir no paciente A é o sistema imunológico do paciente. É o sistema imunológico do paciente que vai querer combater esse sangue que ele não reconhece como próprio. E aí, assim, não tem nada que a gente faça antes que permita isso sem que a gente não tenha a reação imunológica. Não sei se vocês estão acompanhando, tá? Então, a ideia é não botar sangue não compatível, não ter erro. Essa é a ideia, essa é a prevenção. Quando se fala de reação hemolítica aguda. Não tem procedimento especial. O caso emergencial que falamos na live de dúvidas não é sangue não compatível. Gente, travou aqui. Voltei. O que a gente falou é que em casos emergenciais podemos colocar sangue positivo em paciente negativo. Mas não é sangue incompatível pelo sistema ABO. Tá bom? Entendi. Pensei que tivesse irradiação. A irradiação é um procedimento especial, outro procedimento especial, mas que não tem relação com o sangue não compatível, tá? Sangue não compatível, colocar um sangue B em cara A, meu Deus! Gente, caiu tudo aqui. Ai, ai. Caiu meu quadro em cima do computador. O computador virou pro celular. Ai, gente. Essa live não vai poder ir pro YouTube não, será, Bia? Caiu tudo aqui pra cima de mim. Ainda bem que hoje eu não tô de cueca. Tô de bermuda. Até me deu calor. Ah, é muita pergunta, gente. Olha só, a gente vai fazer uma outra live de procedimento especial. Então a gente vai fazer uma live de procedimento especial e a gente vai falar de irradiação, desleucocitação e lavagem com solução salina, tá? Meu Deus. Gente, vocês viram isso? Caiu tudo. Erro de gravação, isso aí. Todo mundo rindo da minha cara, né? Isso aí. Melhor do que cair na sala, né? Porque eu já caí na sala também, né? Já virei junto com a cadeira, já caí em cima da Gabi. Lembra? Já caí dentro da sala. Beleza, entendeu? Foi? Caiu tudo aqui. Então, olha só, voltando aqui à nossa questão. Então, não tem procedimento especial para sangue não compatível, tá? Vai ter reação imunológica. E aí, voltando ao que a gente estava falando, a reação Bauer na reação hemolítica, na reação hemolítica imune, é o sistema imunológico do receptor combatendo
esse sangue que não é próprio dele, que é o sangue incompatível. Por isso, eu vou até aproveitar a sua pergunta, porque quando eu disse assim, gente, que normalmente, a reação hemolítica aguda, os sintomas eles são mais agudos, tá? Deixa eu clarear isso aqui, acho que para ver se fica melhor aqui a luz. Os sintomas eles são mais agudos, tá? Mas como é o sistema imunológico do receptor querendo combater esse sangue não compatível, existem indivíduos que eles são tão deprimidos, que o sistema imunológico dele está tão ruim, que às vezes você faz uma bolsa inteira de sangue não compatível, 2 bolsas, e o cara não tem essa reação exagerada, essa reação exacerbada. Então não vamos pensar que sempre o paciente, essas manifestações agudas de dispneia, de dor no peito, dor abdominal, porque isso vai depender de como o sistema imunológico dele esteja. Se for um sistema, logo assim que entrar o sangue não compatível, as células de defesa já vão querer combater, e o paciente vai apresentar para vocês. Aqui toda hora está me dizendo que a conexão está baixa. Está travando? Não? Então, isso vai depender de como esteja o sistema imunológico do paciente. Tá? A maioria das vezes, na maioria dos casos, esses sintomas eles acontecem logo após o início da transfusão, né? Cursando com essas manifestações clássicas de dor no local da infusão, dor abdominal, náusea, vômito, dispneia, dor lombar, ansiedade, desconforto, sensação iminente. O paciente ele reclama, ele relata que está acontecendo um problema, tá bom? Então a gente, na verdade, só deu tempo da gente falar dessas 2 reações, tá? A gente falou o tempo, acho que falta 3 minutos. A gente falou da reação imunológica imediata e falamos de 2. Quais são essas 2 que a gente falou? Reação febril não hemolítica e reação hemolítica aguda. Palavra-chave só para a gente fechar. Reação febril não hemolítica, sangue compatível. Reação hemolítica aguda, sangue não compatível. Pontos diferentes. Outra situação. Reação febril não hemolítica não tem risco de vida para o paciente. Reação hemolítica aguda, risco de vida, dele perder a vida, risco dele morrer. Reação febril não hemolítica não é grave a princípio. Reação hemolítica aguda é grave. Tá? Outro ponto. Reação febril não hemolítica. Ocorre leucócito do doador no receptor. Reação hemolítica aguda. Sistema imunológico do receptor não reconhecendo esse sangue incompatível. Esse sangue que não é próprio dele, um sangue incompatível, que apresenta características que as células de defesa dele não reconhecem como própria. Esse é outro ponto interessante. Outro ponto, reação febril não hemolítica, o nome já diz, não faz hemólise. Reação hemolítica tem hemólise. E aí uma grande manifestação da hemólise é a hemoglobinúria, que é a presença da hemoglobina na urina. Hemoglobina na urina é sinal que a hemácia se lisou, que a hemácia quebrou. Tá? Reação febril não hemolítica, normalmente ocorre 2 horas após a transfusão. Normalmente. Pode acontecer durante? Pode. Pode acontecer um pouco depois? Pode. Ela acontece dentro das 24 horas, por isso que é imediata. A reação hemolítica aguda normalmente vai acontecer logo após a infusão. Normalmente. Vai depender de como seja a reação do sistema imunológico do receptor. Tá? Outro ponto importante. Tem como eu prevenir, fazer um procedimento especial para prevenir a reação febril não hemolítica? Tem. Qual é esse procedimento?
Desleucocitação. Desleucocitação é o procedimento que a gente pode fazer para evitar, para prevenir a reação febril não hemolítica. O que é a desleucocitação? É especial para a gente prevenir a reação hemolítica aguda? Não temos. O que a gente pode fazer? Treinamento da equipe, para que não ocorra troca da bolsa, para que não ocorra erro de rotulagem, equipe atenta para caso aconteça essa reação, ela consiga intervir imediatamente. Esse é o ponto. Irradiação previne isso? Não. Desleucocitação previne isso? Não. Lavagem com solução salina previne isso? Não. E a gente vai fazer uma live só dos procedimentos especiais, tá? A urina fica com uma cor avermelhada ou escura na presença da hemoglobina? Fica. Então temos alteração da coloração. Quanto mais hemoglobina, mais alteração da coloração. Tá? Então a alteração da coloração da urina também seria uma característica da reação hemolítica, porque vai estar fazendo a hemoglobinúria. Beleza? Tá? E aí, continua amanhã, por favor? Vamos continuar. Então amanhã, o que a gente vai falar amanhã, gente, que já está acabando o tempo? Amanhã vamos falar de reação alérgica e trale. Se a gente conseguir falar de outros, a gente fala, tá? Então a gente pode fazer um intensivão de hemo. Vamos fazer um intensivão de hemo. Vamos falar de reação transfusional imunológicas. Depois a gente vai falar qual é a conduta nossa. Que isso é questão de prova. Conduta é questão de prova. Então não perca a live de conduta, tá? Não perca a live de conduta. Então a gente vai falar de trale, que seriam as reações imunológicas, e eu só vou destacar somente algumas que não são imunológicas, que são imediatas, mas que não são imunológicas, tá? Então a gente continua essa live amanhã, dando continuidade a esse assunto. Se tiver dúvida, me mande, né, que a gente, na hora que estiver chamando as pessoas, entrando as pessoas, a gente vai lá e já vai sanando as dúvidas, tá? Rômulo, também te adoro. Gente, estou morrendo de saudade de vocês, tá? Morrendo de saudade de vocês, doido para voltar a essas aulas, doido para receber os mimos e os carinhos que vocês me dão, tá? Um beijo, até a próxima live. A próxima live será, falta aí, tá acabando um minuto. A próxima live será a continuidade das reações imunológicas imediatas. Então, dá uma olhada, estuda lá, tá bom? Tô com saudade sim. Olha, ele tá entrando na minha live, ó. E aí vamos ver se essa live vai pro YouTube, porque tudo caiu aqui. O computador caiu, tudo caiu, tá bom? Gente, um beijo, tá? Bons estudos. Não vamos perder a fé. A prova foi adiada, mas ela vai acontecer esse ano. Eu tenho muita fé que ela vai acontecer esse ano. Então não desanime. Vamos seguir as lives, as aulas, os cursos que estiverem com aulas online. Assistam essas aulas para quando a gente voltar com carga total. Beijo, vai encerrar. Fiquem com Deus.